Olá, bom dia. Estou começando agora mais um programa da minha série Rumo ao 100. Uma jornada de várias corridas em homenagem a meu pai, Joaquim de Lucena, que morreu em 10 de julho passado, né? Então eu estou fazendo neste mês de setembro uma série de corridas nas quais eu espero completar 100 quilômetros neste domingo, que seria o dia do aniversário do meu pai. Alguns perguntam por que rumo ao 100, né? E eu respondo: no ano passado, no último aniversário do meu pai, ele passou no hospital. Já estava com diagnóstico de câncer, estava fazendo exames, estava lá todo sofrido, e fez ali o aniversário dele, transcorreu no hospital, né? Então a gente fez lá, levou um bolinho, aquela coisa, cantou parabéns, toda essa história aí de tentar levantar o ânimo da pessoa, achando, né, que precisa levantar o ânimo da pessoa, fica lá e coisa e tal. Bom, no final aí eu fui me despedir, dei mais um abraço nele e falei pra ele assim: pô pai, hein, que beleza, 88 anos, hein? E ele bem sério, na lata ali, falou assim: rumo ao 100. Quer dizer, é esse espírito aí, um espírito de luta, de alegria, de disposição para enfrentar a vida e as dificuldades da vida, que eu estou querendo saudar, homenagear, ao dar o título de Rumo ao 100 a essa série de corridas aí que vem fazendo em homenagem ao meu pai, em homenagem, ele que se chamava Joaquim Lucena, e em homenagem a todos os Joaquins, né? Alguns amigos já estão chamando aí a corrida dos Joaquins, né? Porque a cada dia, hoje é o 8º dia dessa série, a cada dia eu vou para um destino Joaquim, né? Nem sempre foi com facilidade. No último domingo eu me machuquei, né? Eu acho que deu uma acendida no músculo. Eu sei que tô com a perna toda dolorida. Tentei correr hoje, tentei correr segunda, não deu, né? Tentei correr hoje, não deu, mas então eu vim assim mesmo, caminhando até aqui. Foram mais de 2 horas de caminhada. Cheguei aqui, já passei do quilômetro 11, então já foram 11 quilômetros nesse dia de hoje. Isso significa que hoje eu estou passando dos 80 quilômetros no total. Vou conseguir completar no domingo, nem que seja caminhando. Então, dizendo isso, eu vou contar um pouco sobre o meu destino de hoje. Vou virar a câmera aqui para mostrar que, não sei se dá para, vamos ver se dá para ver. Isso, J. Nabuco. Eu vim aqui para a rua Joaquim Nabuco, né, que fica na zona sul de São Paulo. É uma rua muito grande, em relação ela tem uns 2 quilômetros, né? Aqui eu estou numa área que é talvez a área mais bonita da rua, né? É uma rua que tem 2 quilômetros. Ela começa lá no final da Avenida Morumbi, né? Então a Avenida Morumbi vem lá debaixo desde antes, mas vindo lá do Rio Pinheiros, vem subindo, e quando chega um pouco antes da Avenida Santo Amaro, ela se transforma aqui em Joaquim Nabuco. Então ela tem uma parte lá, uns tantos 500 metros, 300 metros por aí, que é ali antes da Santo Amaro. Depois tem um trecho ali considerável que é mais comercial, assim, e depois para essa área residencial que vocês estão vendo aqui, né? Mas eu vim para Joaquim Nabuco não só para contar um pouco de que é, né? Falar mais um pouco dessas ruas que podem ser usadas para treinos de corrida, que podem ser usadas para passeios, como essa aqui, que é uma rua bem agradável. Agora, o que tem é o seguinte: as calçadas de São Paulo não foram feitas para caminhantes, né? Aqui a gente até, porque é uma zona, esses quarteirões aqui, né, que são de área mais rica, né, ela até que são razoáveis, mas o que é o que tem foi o que teve de razoável que eu enfrentei esses 11 quilômetros, foram esses 500 metros aqui na Joaquim Nabuco. Então, calçadas não são o forte de São Paulo. O respeito ao cidadão que caminha, que precisa andar pelas ruas, não é
o que marca a cidade onde nós moramos. Mas eu vim aqui para o Joaquim Nabuco, não é só porque ele é para a rua Joaquim Nabuco, não é só porque é um destino bacana. Eu vim aqui em homenagem ao Joaquim Nabuco, que, você sabe, é um dos grandes figuras da nossa história, né? Porque é celebrado como um lutador pela liberdade, como um dos grandes combatentes contra a escravidão. Então é isso que marca a vida desse grande cara, que foi um sujeito que experimentou atuar em várias áreas. Ele foi advogado por formação universitária, mas foi historiador, foi jornalista, né? Para vocês terem uma ideia, quando ele se formou advogado, o primeiro caso que ele defendeu, ainda era o período da escravatura, claro, ele estava lutando, era um lutador contra a escravatura, contra o regime da escravidão. O primeiro caso que ele defendeu foi de um negro escravo que tinha matado seu patrão, que o maltratava. E quando foi preso, quando foi na fuga, perseguido pela polícia, coisa e tal, foi preso lá pelos policiais que defendiam a escravatura, né, que estavam lá exatamente para garantir aquele regime de opressão, e também se meteu no entreveiro e matou um dos seus perseguidores. O Joaquim Nabuco escolheu como seu adotou, tomou como esse escravo como seu protegido. Esse escravo estava condenado à morte, seria executado sob aquelas torturas que se faziam contra os escravos, e hoje se fazem contra os homens negros nas polícias, nas delegacias de periferia, né? Mas ele seria, a condenação à morte estava garantida, e a luta do Joaquim Nabuco na defesa dele foi exatamente para conseguir reverter essa pena, e ele foi vitorioso no processo aí. Era um cara de grande capacidade oratória, argumentação, que ele colocou a serviço da liberdade, né? Colocou a serviço aí da luta por um mundo melhor, que é o que ele fala muito no seu livro principal, chamado Abolicionismo, né? Que é um livro seminal aí, em que ele analisa por que se lutar contra a escravatura, por que se defender a liberdade, a importância disso para a sociedade. É muito legal, vale a pena ler, é gratuito. Você pode, se você botar na internet Joaquim Nabuco, Abolicionismo, PDF, vão chegar vários sites em que você pode baixar de graça o PDF e seguir em frente. Bom, eu também gostei muito de escolher esse destino Joaquim Nabuco, porque ele tem uma afinidade intelectual com o meu pai, além de, claro, da defesa da liberdade, coisa e tal. Ele era um apaixonado por Camões, e especialmente pelos Lusíadas, coisa que também é poema épico, que também era uma das paixões literárias, intelectuais do meu pai. Ele vivia lendo, relendo, declamando Camões. E o Joaquim Nabuco, entre seus vários escritos, também tem um livro, virou livro, né? Chamado Camões, né? Esse livro é baseado, é a transcrição de um discurso que ele fez, Joaquim Nabuco fez, numa cerimônia lá no tricentenário do nascimento de Luís de Camões, esse grande poeta português. Então essas são algumas das tantas razões aí que a gente tem para homenagear Joaquim Nabuco nessa corrida dos Joaquins, nessa corrida rumo ao 100, nessa série de jornadas aqui em que eu faço uma homenagem corrida ao meu pai. Tudo isso e mais um pouco, alguns vídeos, outras fotos, vão estar disponíveis no site que eu estou contando todas essas histórias. É o Lucena Corredor. O endereço completo é lucenacorredor.blogspot.com. E aí, mas se você botar Lucena Corredor, vai chegar logo aí no site
dê uma olhada, vai saber mais sobre o Joaquim Nabuco, sobre outros Joaquins que eu já homenageei, ver outros vídeos. E deixa eu só, eu vou encerrar aqui, mudando um pouco a câmera, para mostrar uma surpresa, né? Eu estava aqui na rua Joaquim Nabuco, não sei se dá para ver, e não, quando me dou conta que essa transversal, o nome da transversal aqui, vê se você consegue ler lá, é nada menos que Porto Alegre. Eu não tinha a menor ideia que tinha uma rua Porto Alegre aqui como transversal da Joaquim Nabuco. Porto Alegre é a nossa pátria gaúcha, né? Terra natal tão querida. Só que, de fato, não há aqui na transversal da Joaquim Nabuco uma rua Porto Alegre, porque o nome completo aqui é Conde de Porto Alegre. Então é homenagem não à cidade gaúcha, mas a um figurão aí do nosso Brasil passado, né? Do passado do nosso Brasil, né? Com o que eu vou encerrando aqui essa nossa conversa, voltando a convidar você para ir lá no blog, né? Visitar o blog, ler, comentar e coisa e tal. E não queria terminar sem deixar de lembrar que ontem a situação política do país teve uma nova mudança, né? Muito importante. O presidente Lula definiu que realmente não vai dar para seguir na sua luta para ser o candidato do PT à presidência da República, o candidato do povo, o candidato dos trabalhadores, impedido que foi por uma série de medidas judiciais que ele considera injustas, a maioria da população considera injustas, grandes estudiosos, lutadores do Brasil todo consideram, do Brasil e do mundo, consideram injustas, irregulares, ilegais, parte de um golpe contra a democracia no Brasil, mas ele resolveu não deixar, não seguir essa luta dessa forma, a forma como ele vinha seguindo, quer dizer, mantendo essa candidatura. Então indicou para o substituir como candidato do PT o Fernando Haddad, que foi seu ministro da Educação, foi ministro da Educação no governo Lula, e vem sendo um dos porta-vozes de Lula aí nesse período em que o presidente está preso. Então, para quem ainda não sabe, imagino que você já saiba, mas não custa repetir. Então, agora Lula é Haddad. E a gente continua na luta pela democracia, que significa lutar pela liberdade de Lula. Lula livre.